Queria te convidar a abrir no Evangelho de Lucas, capítulo 5. Versículo 1 ao 11. Texto bastante conhecido, já preguei nele umas 2 vezes, com momentos diferentes, com revelação diferente. Vamos lá. E aconteceu que, num determinado dia, Jesus estava próximo ao lago de Genezaré, e uma multidão o espremia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Ele observou junto à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que, havendo desembarcado, cuidavam de lavar as suas redes. Então entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e lhe solicitou que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se no barco, ensinava o povo. Assim que acabou de ministrar, dirigiu-se a Simão e aos demais e lhes pediu: ide para onde as águas são mais profundas e lançai as vossas redes para a pesca. Ao que lhe replicou Simão: mestre, tendo trabalhado durante a noite toda, não pegamos nada. Todavia, confiando em tua palavra, lançarei as redes. Assim procederam e pegaram enorme quantidade de peixes, tanto que as redes começaram a se romper. Por esse motivo, acenaram aos seus amigos do outro barco para que viessem ajudá-los. Eles chegaram, lotaram os 2 barcos a ponto de começarem a afundar. Diante de tamanho evento, Simão se prostrou aos pés de Jesus e declarou: afasta-te de mim, Senhor, pois sou homem pecador. Porquanto ele e seus companheiros estavam maravilhados com a pesca que haviam realizado. Assim como Tiago e João, os filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. Todavia Jesus revela a Simão: não tenhas medo, a partir deste momento tu serás um pescador de vidas humanas. Então eles arrastaram seus barcos para a praia, renunciaram a todas as coisas e seguiram a Jesus. Pai, nós oramos gratos, pedindo que o Senhor venha nos abençoar, que teu Espírito coloque em nosso coração, na nossa alma e no nosso espírito a sua palavra, que seja forjada em nós de tal maneira que nos eleve ao crescimento e à servidão melhor, Pai, para a sua glória, em nome de Jesus. O tema dessa noite, para quem anota, é a pesca e o propósito. Fala comigo: a pesca e o propósito. Nesse cenário que nós lemos, que aconteceu, que foi narrado na Bíblia, naquele contexto, é notório que quando Jesus vai comissionar os primeiros pescadores de homens, claramente, verbalmente, definindo os primeiros 3 ali, ele não escolheu um religioso, um sacerdote da época, um líder. Não escolheu um escriba, não. Ele não escolheu um pensador, nem um filósofo. Ele escolheu simples pescadores. O que Jesus viu nesses homens, o que Jesus espera de nós. Eu imagino e penso que Jesus buscou naqueles pescadores pessoas ativas, porque um pescador, ele tem que preparar tudo. Naquela época era no remo, não tinha motor. Eles tinham que ir para alto mar ou grandes lagos, passar a noite pescando, jogando redes, tarrafas, limpando aquilo, cuidando, tirando o peixe. De dia eles tinham que limpar e tinham que vender aqueles peixes no mercado, voltar de noite. Então são pessoas ativas. Outra qualidade que eu penso que ele trocou os sábios pelos pescadores é que ele eram pessoas pacientes. Eu pesquei muito na minha vida. Se tem uma qualidade do pescador, é paciente. Você fica lá 3 dias sem pegar nada, no quarto sendo hoje vou pegar. Aí puxa uma piabinha, você vai vir um grande. E a gente fica ali, as mulheres nunca vão entender isso. A gente fica 4, 5, 6 horas dentro de um barco, 7 horas, numa paciência que nós não temos ela fora do barco. Então Jesus precisa de pessoas ativas e pacientes, porque a obra
nos leva a um grande movimento, uma grande atividade, e temos que ter paciência para evangelizar, para pregar, para orar por aquela pessoa, jejuar por ela, insistir, trazer. Outra qualidade que eu vejo, corajosos, ativos, pacientes e corajosos. Um pescador, irmão, ele é corajoso. A gente fica de noite dentro daquele barco ali, pega cada coisa, às vezes o barco pode virar, é uma loucura, né? Uma vez eu ficava na poita e o meu amigo que pescava ficava no motorzão de 15, aquele trem chegava a levantar o bico assim. E eu esqueci de apertar a poita, irmão. E nós estávamos num rio largo, um rio Paracatu, de repente aquela poita soltou. Por ele disse, Deus foi tão bom que se pega numa pedra. Eu não estava aqui. Eu tinha passado subindo para a glória, porque aquele motor estava no máximo. Então tem que ter coragem para pescar. Homem mimimi não pesca de noite não, irmão. Subir barranco 11 horas da noite, descer barranco 6 horas da noite, não é no meio do mato ali, tem que ter coragem. Outra coisa, é que eles são persistentes, trazendo para a nossa realidade, a gente nunca perde a fé, amém ou não? Então Jesus escolheu simples pescadores, na minha visão, porque são ativos, pacientes, corajosos e não perderam a fé, de que iriam pescar, de que iriam dar. Então, para levar o evangelho, precisa dessas qualidades. Nesse contexto da pesca tão pregada, tão falada, igual em outras visões, o que Deus me deu nessa tarde, eu quero trazer alguns ensinamentos, 5 ensinamentos para nós nessa noite. Primeiro, Jesus observa para abrir novas oportunidades. Fala comigo, Jesus me observa para abrir novas oportunidades. Onde está isso? Lucas, texto que nós lemos, deixa aberto aí. Não sei se vai dar para projetar. Lucas 5, versículo 2. E Jesus observou junto à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que haviam desembarcado e que cuidavam de lavar as suas redes. Jesus sempre foi observador. E a Bíblia diz que Deus passa e passeia os seus olhos sobre a terra procurando um justo, não é verdade? Deus nos vê o tempo todo, Deus sonda o coração, Deus conhece. Jesus já via quando ele estava no corpo humano, ele observava para abençoar. Ele encontrou aquela mulher do Quifá, na porta da saída, e ele observou e viu que ela era viúva de filho único dentro daquele caixão. Ele fez o milagre. Jesus, ele não observou a multidão, ele observou Zaqueu em cima de uma árvore. Ele sempre observa. E essa narrativa, ela demonstra que Jesus observou os pescadores. E o que eu acho interessante é que ele observa e enxerga os problemas, a dificuldade, mas também a solução. Não sei o que você está passando, que luta nós estamos vivendo, mas Jesus enxerga a nossa luta, a nossa dificuldade, e ele já produz a solução. É o ver do nosso ganho, a nossa dor, a nossa alegria. E Jesus, ele conhece cada passo nosso de deitar, levantar. Que a palavra sai da nossa boca, Deus já conhece. Deus já sabe. Conhece todas as coisas sobre nós. Nesse momento ele está nos observando. Às vezes a gente acha que está sozinho. Quando a gente sofre muito, fala, Deus, o Senhor não está vendo? Deus está vendo o tempo todo. Como observou aquilo que estava acontecendo. Louvado seja Deus, que Jesus conhece os nossos problemas e Ele tem para nós uma solução para nos revelar, amém ou não? Quando você estiver atravessando a luta, a dificuldade, a tristeza, a angústia, lembra dessa noite, fala, Jesus está vendo e Ele tem uma solução. Então, em vez de focar no problema, eu vou focar na revelação da solução. Esse é o segredo. Eu vou focar em buscar a solução. Por que isso está acontecendo? Qual é o teu propósito? O Senhor está vendo essa solução? Eu não consigo pescar, entre aspas, na minha vida espiritual, ou na minha vida sentimental, ou na minha vida profissional, na minha saúde, eu não consigo pescar bem, eu não consigo trazer bênçãos sobre essas áreas, ou uma dessas áreas, mas eu sei que o Senhor está olhando. O Senhor já vê a revelação da solução para a minha vida. E os 5 pontos nós vamos observar em cima do que Jesus, nós vamos aprender em cima do que Jesus observou. Amém? Em cima do que ele observou, ou seja, Jesus observa para vir a oportunidade. Primeira coisa que Jesus observou na minha visão, a pesca não foi boa. Ele viu 2 barcos vazios e os homens lavando a rede. Sem nada, não pegou nada, ele viu. Ele falou, a pesca não foi boa. Vou fazer uma pergunta para você. O ano está chegando ao final. A sua pesca foi boa?
Só uns 4 falou. Muita gente aqui já lavou a rede, ou está lavando. Já encostou o barco da expectativa. Tem gente, tem crente que chega a outubro e já fala, nossa, acabou o ano. Foi tão ruim que chega logo o novo ano. Deus pode te dar uma pesca maravilhosa dia 30 de dezembro, se Ele quiser. Não desista, não pare, não acabou. Se você não pegou até agora, entrega para Ele. Vai acontecer, você vai aprender nessa noite. Quantas vezes aqueles homens lançaram aquela rede durante a noite? Eu nunca pesquei de rede, eu pescava de mulinete. Você sabe o que é mulinete? As mulheres tudo falou, não. Você sabe, já pescou? Olha só. Alguém nessa casa tem que pescar. Mulinete é um negócio redondo que você põe numa vara, e aí você joga, ele solta a linha. Aí você trava ele, certo ou não? Aí o peixe, e aí você traz o peixe. Resumidamente, não é tão simples assim. Então quantas vezes eles jogaram aquela rede a noite toda, meus irmãos? Já estava de dia. Eu fico imaginando os braços cansados. A fome apertou. Quantas vezes você trabalhou em 10 empregos, você lutou, você abriu 2, 3, 4 empresas e faliram. Talvez você está em vários casamentos, talvez você tentou coisas na sua vida e você está cansado. O braço cansado, a mente cansada, desanimado, consistente em coisas pequenas. Tem alguém me entendendo? Eu fico imaginando dentro do barco que de vez em quando um perguntava, quando puxava a rede, e aí, está pesado? Tem alguma coisa? Não, não tem nada. Do mesmo jeito das outras 14 vezes que nós jogamos. Vamos embora logo, vamos para casa mais cedo. Vamos antes de amanhecer o dia, nós estamos frouxos, estamos com fome, com frio. E a vida nossa muitas vezes não é diferente. Nós tentamos e não alcançamos. Não temos pescas maravilhosas muitas vezes. Hoje eu estou vivendo pescas maravilhosas, mas tive muitos anos de não viver. Muitos anos de sofrer, muitos anos de não ter o que dar meus meninos para comer em casa. Hoje eu tenho abundância para a glória de Deus. Do fruto do meu suor, do meu trabalho, não é da igreja. Mas pegava uma Paraty velha, que você sabe, de noite, lá para o Novo Gama trabalhar, morando em Formosa. Eu batia no painel dela e perguntava a Deus, por quê, quantas vezes? Chegar o dia que eu falei, Deus, hoje não tenho o que comer em casa. Pescava, trabalhava para um, para outro, abria empresa, dava certo, abria um restaurante. Irmão, eu só não rodei bolsinha na rodoviária, no setor comercial sul. Mas o resto, você pensar, eu vendi de tudo, você pode imaginar. Tentei de tudo, até roupa eu vendia. Eu não sei dobrar roupa até hoje, mas eu vendia. Aí o meu sócio é que dobrava. Saí nessa Minas Gerais, para todo lado, vendendo nas lojas, abrindo, irmão. Irmão, eu já tive bar no meio de um quiosque, no meio de um lago. O povo vinha nadando para comprar as coisas. Já pegava caminhonete cheia de queijo, trazia para Brasília de madrugada, para entregar o povo, para os fiscais não pegar nós, não era crente na época, só negava. Aí, hoje eu facturo direitinho. Passava de madrugada, no meio do mato para desviar, entregava no Gama. O Girafas, ele era um hambúrguer, não sei quem lembra, em Taguatinga, eu fornecia mussarela. Já mexi com carvoeiro, irmão. Eu só não tirava o carvão, mas picava a lenha, colocava na caminhonete e enchia o negócio lá. Puxei leite, vendi carro, vendi roupa, sapato. Estou te falando, irmão. Construí casa, prédio. E assim, fui despachante, trabalhei com contabilidade, fui CEO de rede de televisão, no SBT. Trabalhei como chefe de gabinete na Câmara, secretário de Estado em Vila Velha. Eu nem lembro mais, foi tanta coisa. Não vendi minha mãe nem meu pai. E agora, não é profissão, mas sou pastor por chamado. E mexo com energia. Né? Então, quantas vezes eu tentei? Eu já estava cansado. Eu te confesso que muitas vezes eu desisti. E quando eu converti, piorou mais ainda. Parece que quando a gente converte o trem, os crentes prometeram que ia ser tudo bom. Eles mentiu, cambado mentiroso. Aí que o trem petecou mesmo. A vida desandou. Eu saí do Lago Sul daqui em 23, numa casa de 800 metros quadrados, para uma casa de 48 metros quadrados, com forro furado, cheio de bicho. A piscina que meu filho tomava banho era caixa d'água.
Tinha uma caixa d'água velha, eu enchia, nós entrávamos todo mundo lá dentro. Não sei como é que a caixa aguentou. Sofri. Quantos de nós fazemos isso? Jesus viu que a pesca não foi boa. Eles estavam cansados e Jesus vê o nosso cansaço. Jesus trabalha no nosso cansaço. Jesus trabalha também nas nossas perdas. Jesus nos dá crescimento. Jesus nos fortalece. Jesus nos prova. Ele está vendo que a sua pesca não foi boa. Segunda coisa que ele viu, observou na minha visão. Tinha 2 barcos parados. Ferramentas de trabalho. Ferramentas de conquistas. Parados. Você foi feito para ser abençoado. Você foi chamado para conquistar. Pode ter momentos baixos, mas você nunca viu o justo mendigar o pão. E nem verá. Então talvez você está estabilizado, a sua formação está estabilizada, aquilo que você sabe fazer, você está desanimado. E Deus está me trazendo para dizer, eu estou vendo o seu barco parado, mas é a última noite que ele estará estacionado. Eram 2, preste atenção no que eu vou te falar. Eram 2, mas Jesus entrou só em um. No de Pedro, porque Simão era Pedro. Jesus entrou em um dos 2 barcos. Por que o barco de Pedro? Porque Jesus nunca erra o barco que ele vai entrar. Jesus nunca erra a pessoa que ele vai chamar para ser seu filho. Jesus não erra a casa que ele vai entrar, a família que ele vai entrar, a igreja que ele vai entrar, o negócio que ele vai abençoar e fazer você de mordomo. Jesus não erra o barco. O seu barco estava à deriva, mas hoje não estará mais, em nome de Jesus. Ele sempre escolhe certo. Por isso é a pesca e o propósito. Ele não escolheu o outro. Não, ele escolheu o certo. Se você está aqui nessa noite é porque ele te escolheu. Você é o certo. Se você nunca confessou Jesus, ele te trouxe hoje para entrar no seu barco. Se o seu barco está vazio, ele entrou hoje para melhorar a sua pesca. Eu creio nisso. Jesus sabe qual é a vida que ele vai motivar com milagres. Essa semana a oração foi tão linda. Talvez de todos os anos de oração, aqui foi o que mais teve pessoas. Não pelo número, mas pessoas sendo abençoadas. Testemunhos de segunda a domingo. Coisa mais linda. Essa semana foi linda. Eu saí da oração hoje. Esqueci que eu tinha um louvor, fui lá, Daniel me lembrou, voltei, ministrei com louvor, e agora estou aqui, ainda cuidei do meu netinho de tarde, estava agradecendo a Deus esse domingo. Sabe quantas horas eu dormi essa noite? 1, cuidando do netinho, está doente. Daniel não está aqui hoje por isso também. Então, queridos, ele sabe motivar você com milagres. Se tem uma coisa que me motiva é milagre, amém ou não? Abra suas mãos e fala, Senhor, meu barco está parado, me motiva com o milagre da grande pesca em todas as áreas da minha vida. Deus não erra. Você está aqui porque Ele acertou com você. Deus não mandou Eliseu e Elias em qualquer viúva. Ele mandou numa viúva que estava perdendo o filho pela dívida do marido. Ele mandou na outra que ia comer o último pão, ia morrer ela e a filha. Deus não erra. Você não é fruto de erro, você é fruto de acerto. Deus não colocou aquela menina de Israel sendo escrava na casa errada, não. Na casa de um general leproso. Deus não escolheu na multidão para abençoar aquele lá. Deus escolheu Zaqueu em cima de uma árvore. Deus te escolheu. Cutuca a pessoa do lado e fala, Deus te escolheu. Alegra-te. Lança a rede. Jesus, guarde o que eu estou te falando. Jesus não foi na cidade errada encontrar a mulher errada no poço errado. Não! Jesus foi a Samaria, no poço de costume dela, encontrar a samaritana e mudar a história dela e daquele povo. Jesus não trombou com a samaritana, ele foi encontrar ela. Ele veio nessa noite te encontrar. Abre o seu coração, libera a fé, amplia a tua visão. Então quando ele está ali, Pedro empresta o barco para ele. Jesus já chega e já toma conta, afasta um pouquinho. Já sentou. Pedro emprestou o barco para Jesus. O barco pode ser a nossa vida.
O barco pode ser o nosso casamento, o barco pode ser a nossa empresa, o seu emprego, o barco pode ser os seus sonhos, o barco pode ser a seara viva, ou pode ser tudo isso junto. Quem está entendendo, diga amém. Qual é o seu barco? Qual é o seu barco? Pedro emprestou, e quando nós emprestamos o nosso barco para Jesus usar, o resultado sempre será maravilhoso. Empreste seu barco. Eu montei uma empresa, não sei que ela é meu barco. Eu já falei aqui, no dia eu falei, Jesus, estou abrindo se o Senhor for meu sócio majoritário. Entra, toma conta, direciona. Não vamos mentir, não vamos enganar, não vamos roubar, não vamos só negar impostos. Vamos fazer tudo certo. Deus tem abençoado. Chega na sua casa hoje, coloca seu casamento como barco. Coloca o seu negócio como barco. Fala, Jesus, estou emprestado para você. Terceira coisa que eu acho que ele viu. Os pescadores estavam limpando a sua rede. O que é a rede? O instrumento de pesca. Não adianta o barco ser a rede, nem a rede ser o barco. Não adianta, no lugar que eles estavam, não. Na minha visão, tem várias. Jesus observou que eles não estavam desistindo. Se você chegou aqui hoje desistindo, eu quero que você tire isso da sua mente. Como Augusto Cury disse, eu preguei aqui uma vez, a mente mente. A mente está mentindo que você não pode, que você não vai avançar. 30 concursos e não passou. Tentou tirar a OAB 21 vezes, não passou. Se não bateu com alguém é sorte, porque eu estou jogando a Léo aqui, tá? Não é revelação. Você tentou de tudo e não dá certo nessa área, na outra área. Não desista. Jesus olhou para eles e falou, não desistiram, por quê? Eles estavam lavando a rede. O que é lavar? Ela vem cheia de toco, de mato, vai agarrando as coisas, e se eles tivessem desistido, eles tinham jogado ela lá. Não, encostaram o barco, e estava lavando, mesmo cansados, mesmo tristes, mesmo abatidos, eles estavam lavando, porque à noite eles teriam que pescar de novo. Eles não desistiram. Nós devemos ser indesistíveis. Existe essa palavra? Não, acabei de criar. Hã? É linda? Olha para o seu irmão e fala, você é um indesistível. Fala com ele, coloque isso na sua mente. Você é um indesistível. Não desista dos seus sonhos, porque o Senhor realizador dos sonhos é Jesus, que você vai entregar o seu barco hoje. Eu creio. Quanto mais eu pesco, mais eu creio. Mais eu creio. Aqueles pescadores, eles limpavam a rede porque eles não desistiram. Eles acreditavam num amanhã muito melhor, um amanhã mais promissor. Irmão, se você já abandonou sua ferramenta é o quê? Você é um evangelista, você é um missionário, você é um empresário, você é um mecânico, você é um borracheiro, você é uma doceira, você mexe com sei lá o quê. Eu sei o que Deus te deu, mas acha o que Deus te deu, pega, limpa, chama para o barco, apresenta e lança. E vou te falar uma coisa, prepara para a colheita, porque Deus vai liberar a bênção aqui hoje em nome de Jesus. Você precisa acreditar que o dia da manhã vai ser melhor do que o hoje, todos os dias. O rei Ezequias, chegou o profeta nele, o profeta Elias, um rei que tinha organizado Israel, colocado a casa em dia, estava bem, e o profeta chega nele e fala, Ezequias, Deus viu tudo que você fez de bom, mas ele disse para você preparar a casa, porque em 15 dias tu morrerás. Quer dizer, dá as ferramentas, dá o barco, 15 dias acabou. Mas aquele homem queria pescar mais. Ele estava feliz, os filhos estavam crescendo, ele queria viver melhor, queria aproveitar o que ele tinha plantado, o que ele tinha conquistado, organizado. Ele podia falar, não, tá bom Deus, vou embora, o Senhor está me levando mesmo, tá bom, mas ele queria pescar mais. Ele deixa o profeta sair, porque ele entende que o profeta era um homem de Deus, então ele falava por Deus, mas o profeta não tinha poder de reverter a palavra de Deus. Pegou a chance? O profeta não tem o poder de reverter a palavra de Deus. Ele diz a Bíblia que ele vira para a parede. Engraçado isso, né? O detalhe da Bíblia, ele vira para a parede. Como diz, estou sem saída, estou desesperado. Não tem para onde ir. Senhor, lembra de mim? Organizei Israel, derrotei os exércitos, tirei toda a idolatria que tinha, quebrei todos os outros deuses, voltamos ao templo, restituímos tudo, Deus.
Eu quero pescar mais, em outras palavras. Eu quero lançar. Eu não quero entregar minha rede. Eu não quero entregar meu barco. Senhor, me dá mais vida. O profeta já estava alguns quilômetros para frente. Enquanto ele falava aqui, mostrando que ele estava lavando a rede, que ele queria pescar mais, Deus já falava ao profeta. O profeta sofre. O verdadeiro, né? Elias, eu escutei o rei. Faz sentido. Eu vou dar mais um tempo de vida para ele. Volta lá e diz que ele pode lançar mais rede, que eu estou abençoando. Talvez você chegou de uma forma aqui, com a sentença de morte espiritual. Estou cansado, não quero que Deus me use mais. Material, não tem mais jeito, eu não suporto essa crise, esse peso. Tudo que eu faço está errado. Ou você mesmo não se vê mais. Não como Elias de forma nenhuma, não como profeta. Mas como tradutor dessa palavra, eu digo para você, Deus me deu essa palavra hoje para aqueles que precisam ouvir. Que não é época da sua morte, nem espiritual, nem material, nem familiar, nem pessoal. Deus está aqui para renovar o seu destino, para renovar a sua vida, os seus sonhos, a sua expectativa. Ele ainda é Deus, enquanto Ele é Deus, tudo pode acontecer na nossa vida. Às vezes, nesse mesmo exemplo que eu estou dando de lavar a rede, você já entregou tanto currículo. Quem está entregando currículos antes de emprego aqui? Deixa eu ver. Olha, pouca gente, porque Deus tem aberto tanta porta esse ano, né? Nas reuniões aqui de manhã que a gente vê, chega 5 desempregados. Quando termina a oração, não tem mais nenhum. Todo mês é assim. Eu sou encantado com Deus. Mas às vezes você está entregando o currículo e não achou vaga, cansou. E aí você não desanimou, não, irmão, não desanima não. Limpe essa rede. Ou seja, moderniza o seu currículo. Dá uma cara nova, põe uma foto melhor. Tem uns caras que chegam uns currículos lá na empresa, é 18 brincos, todo descabelado, parece que tocando rap e quer emprego. Tem nada contra nada disso, tá, mãe? Deus abençoe. Mas às vezes é assustador a foto. Esses dias chegou um, sem brincadeira. Quando ele chegou assim, eu chamei a pessoa que trouxe ele, falei assim, não, eu estou chamando é esse aqui, ó, sem brincadeira. Eu quero é esse. Ele falou, não, esse do currículo é ele. Irmão, irreconhecível. Já desanimei, ó. Já desanimei. Se Jesus for buscar o povo pelo Instagram, não vai achar ninguém. Não tem como reconhecer. Não é você que está ali, não tem como te levar. Cadê você? Pega seu currículo e coloca uns custos. Tem tanto custo rápido hoje, bom, fácil de fazer. Mantém ele, alimenta ele, se limpar a rede para abrir a porta de emprego. Está entendendo? Diga amém. Tem que limpar a rede, tem que mostrar que você não desistiu. Concurso. Pessoas fez 4, 5, 6. Às vezes o concurso é errado, muda para outro. Pergunta, Deus, onde é que o Senhor me quer? Onde é que o propósito vai estar alinhado com o concurso? Estuda diferente, muda de cursinho, muda a forma de estudar. Isso é limpar a rede, você está entendendo ou não? Que aí você mostra para Deus, eu estou limpando, eu quero, eu preciso, eu vou mudar, eu vou lançar diferente, eu vou limpar isso aqui. Se você não fizer isso, a depressão chega. Porque a pancada da derrota consecutiva é forte. Estou dando exemplos de coisas reais para nós, né? Ou seja, a sua família que você tanto ora, os seus amigos, que você pede a Deus para converter, lave essa rede hoje. Aumente a pressão de jejuns para a vida deles. Aumente a pressão de oração no mundo espiritual pela vida deles. Melhore o seu testemunho diante deles. Vai lá e declara que eles são de Jesus. Libera a palavra de fé. Não desista dos seus parentes e amigos. Não desista de quem você ama e nem de quem você nem conhece. Se Deus pôs no seu coração, lava a rede hoje. Muda o tom de oração. Muda o poder no mundo espiritual. E Deus os alcançará. Na nossa vida tem coisas que não está acontecendo, que nós sonhamos e planejamos e está diferente. É a hora de você chamar Jesus para o seu barco. Fala, toma, toma. Então guarde aí. A primeira coisa é Jesus observa, para dar oportunidade. Ele olha que a pesca sua não é boa, vê o seu barco parado e vai ver se você está limpando a sua rede de trabalho, de querer viver ou não. Segunda coisa, com Jesus no barco, primeiro vem as coisas de Deus.
Diga comigo, com Jesus no meu barco, primeiro vem as coisas de Deus. Lucas, né, o texto base, capítulo 5, versículo 3. Então Jesus entrou num dos barcos que pertencia a Simão e solicitou que ele afastasse um pouco da praia, e se assentou, e do barco ensinava o povo. Aleluia. Jesus sabia que ia levar eles para o profundo, Jesus sabia que ia ter a pesca, mas para dar um exemplo para ele, que seriam os apóstolos, os missionários, os primeiros da igreja. Se fosse hoje o cara ia falar, você é manso, você entrou no meu barco sem pedir, está mandando eu dar uma afastadinha aqui. Olha só o que Deus vai te falar nessa noite para mim. Muitas vezes Jesus já está no barco, mas a nossa arrogância, a nossa ignorância, o nosso egoísmo não aceita que Jesus comande o barco. A pesca está preparada, a profundidade está preparada, os peixes da sua vida estão preparados, mas você não tem humildade para dizer, toca o barco como o Senhor quer, no seu tempo, na sua maneira e do seu jeito. Jesus anda um pouquinho só, puxa o freio de mão, e Jesus começa a mostrar a eles que antes da grande pesca, eu preciso fazer as coisas do Senhor. Por isso é sagrado, buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas. Jesus usou o barco para ministrar a palavra, gente. Ele estava ministrando um evangelho que não existia ainda, estava sendo ditado, e o povo ali anotando, vamos dizer assim, no futuro, para transformar em Novo Testamento. Jesus falava de Deus, falava da palavra, falava da novidade, da salvação, da ressurreição que haveria, da morte dele. Jesus falava e curava e fazia milagres. Vai para dentro da sua empresa e não faz dela uma igreja, mas mostre para quem entra lá, que lá tem Jesus. Aí daqui a pouco tem cliente chorando. Mulher que trabalha com unha, com sobrancelha, com cabelo, em vez de ter aquela fofocaiada, você põe um hino baixinho e começa a falar de Jesus. Aos poucos. Jesus te ama, você está fazendo a unha ali. Não acredito em Jesus, não. Você tira um bife. Ai, Jesus te cura. Jesus... Jesus, aí você vai falando devagarzinho, não precisa virar crente chato, mas você usa o seu negócio para Jesus em primeiro lugar. Quando você colocar o seu negócio para Jesus, você vai ver, meu irmão, vai ter fila de cliente lá. A pessoa vai converter lá dentro, o cliente vai chegar e vai estar chorando. Não sei se vocês viram aquele filme agora, eu vi, gostei demais. A Forja, quem viu a Forja? Eu fui, pega a sua família e corre para ver. Eu não sou muito de ver não, mas o bicho é bom. E eles colocaram aquela senhorinha do quarto de oração, só para dar uma meia, foi legal demais. Aí tem a hora que as mulheres estão no salão orando pelo menino, né? Elas estão tudo orando, ei, libera e tal. E as mulheres do coque ali, soltando fogo. E aí entrou uma cliente, toda charamequenta. Quando ela entrou, falou, isso aqui é o quê? O salão ou uma igreja? Aí a mulher olha para ela assim, as duas coisas. De que você precisa? Ela começa a chorar e fala dos dois, do salão e de Deus. Amém ou não? É isso que tem que acontecer na sua vida. É isso que seus colegas de trabalho têm que ver, é isso que a sua família tem que ver, é isso que seus amigos têm que enxergar. Tem alguém entendendo aqui comigo? Põe o reino de Deus em primeiro lugar e nada te deterá, nada te segurará, e a sua pesca se tornará extraordinária. Tem alguém aí? Como diz JB Carvalho, me ajuda aí! Terceira coisa, lembra que eu comecei hoje 8h30, tá? Porque teve Santa Ceia, não briga não. Terceira coisa, as maiores conquistas precisam de novos níveis de busca. Fala comigo, as maiores conquistas precisam de novos níveis de busca. Então você deixou Jesus entrar, você que decide onde é que é o seu barco. E ele falou, toca mais um pouquinho, você foi um pouquinho, parou, ele assentou, e agora ele começa a falar de Deus, e você também. E você entende que tudo que nós temos, nós somos só mordomos daquele que nos entrega, e o mordomo tem que fazer uma boa gestão daquilo. Então agora que Jesus falou de Deus, eles vão entender que a conquista precisa de um novo nível. Crente que é crente de verdade, cristão que é cristão, não se acomoda, não para. É incessante a busca. É incessante. Lucas 5:4. Estou só no texto que eu li. Capítulo 5, versículo 4. Assim que acabou de ministrar,
falou para o povo, falou do evangelho. Ele dirigiu a Simão e aos demais e falou: ide para onde as águas são mais profundas. Novo nível, sim ou não? Ele estava no nível raso, o nível mais profundo. Lança a rede para a pesca. Queridos, o que tem de gente que crê em Deus e vive no raso em tudo que tem. Vive no raso, aceita o raso, está bom com o raso. Não, irmão, se você achou bom, beleza. Mas se você não está contente com o raso, agradece o raso e prepara para o profundo, amém ou não? Precisamos deixar de lado, queridos, o conhecimento raso e ampliar nossa cabeça. Precisamos melhorar o nosso negócio, melhorar a nossa técnica de estudo, melhorar a nossa técnica de buscar Deus, melhorar nossas orações, nossa intimidade, o nosso secreto, em todas as áreas da nossa vida. Águas profundas simbolizam um lugar de milagres, de sobrenatural e do impossível. Fala assim, águas profundas simboliza lugar de milagres, do sobrenatural e do impossível. Você já viu peixe gigante no raso? Só baleia atolada que vai morrer, ou não é? Aqueles peixes grandes que atola. Você só vê no profundo. É um lugar que Deus quer te levar desconhecido para nós. E Ele promete isso: eu tenho lugares para te levar que você jamais pensou, que você jamais viu. É um lugar onde não há sustentação e conhecimento humano. É um lugar onde tudo foge à regra do entendimento. É quando você senta numa mesa de negócio e você porqueria, um mínimo, você não sabe nem vestir igual os caras, nem falar igual eles, e você ganha de todo mundo. É o improvável, é o impossível. São as águas profundas, quando você está nela, só dá peixe grande. Quem quer pegar peixe grande esse resto de ano? Outra coisa que veio ao meu coração: por quê? No mais profundo de Deus? Porque os nossos inimigos não sabem nadar nas profundezas de Deus. Ah, segura essa. Se eu fosse pentecostal agora. Nossos inimigos não sabem nadar nas profundezas de Deus. Morre tudo afogado. É lá onde você ainda não pensou, não imaginou que você vai sair daqui hoje olhando mais alto. É lá que está a grande pesca para você. É lá. Volta a estudar. Pega um concurso maior. Ah, sou delegado, vai ser juiz agora. Sou juiz, vou ser desembargador. Mas tem que limpar a rede. Tem que arrumar o barco. Eu tenho um negócio, eu vou abrir uma filial. O nome do seu salão que você vai multiplicar: o bife que te salva. Multiplica. Deixa Deus te usar. Deus só pensa no profundo. Ele disse na palavra dele: pede-me, pede a te entregado. Lucas 5:5. Ao que lhe replicou Simão: mestre. Olha só, naquele momento Jesus para Simão era um desconhecido. Era um desconhecido. Ele não sabia quem era Jesus ainda. Mas Jesus, com autoridade, colocou a coisa para andar. Ele já chama de mestre. Mestre, eu trabalhamos a noite toda, não pegamos nada, mas eu vou confiar na sua palavra. Ele está falando: toma aqui o motor, o leme, toma meu barco, eu confio em você. Quem confia em Jesus, entrega tudo. Não entrega e fica puxando, não. Não entrega e tenta resolver do seu jeito, não. Não entrega e fica querendo resolver, não. Jesus está demorando, eu vou resolver. Ele não está demorando, Ele está preparando as águas profundas para te receber. Calma, aquieta, acalma-te, entrega, espera e descansa. No tempo de Deus a pesca será gigantesca. Naquele momento não havia mais. Olha que interessante. Eles passaram a noite toda, eles eram profissionais. Jesus não era profissional da pesca como humano. Era filho de marceneiro, né? Marceneiro. Naquele momento, queridos, o cenário era o mesmo. Guarde isso aqui que Deus está te dando. Se olhar amanhã, com calma, a sua vida. Ele está dizendo, Ele está mostrando, o lago é o mesmo. O barco é o mesmo. A rede será a mesma. Os pescadores serão o mesmo. Tem tudo para dar errado. Tem tudo para dar errado. Os barcos é o mesmo. O lago é o mesmo.
A rede é a mesma, o pescador é o mesmo. Passou a noite toda, profissional, de dia não é bom para pescar. Então tem tudo para dar errado. O que é que faz tudo dar errado para dar errado dar certo? Jesus estando na condução do barco do seu negócio, da sua casa, da sua família, da sua espiritualidade, da sua fé, de tudo. Naquele momento não mudava o cenário, mas houve uma mudança de mentalidade. Traduzindo para a linguagem de hoje, mindset. Trocar o drive. Mudou a mentalidade. Como, pastor Manel? Onde Jesus está no comando, o dono do barco vira o ajudante. Nós só somos ajudantes, queridos. Somos servos. Para de tentar ser senhor da sua vida. Onde Jesus está no comando, o pastor se torna ovelha. O maior aqui, o menor aqui será o maior. Onde Jesus está no comando, o doutor se torna um discípulo. Baixa a bola, querido. Baixa a guarda das suas formações. Onde Jesus está no comando do barco, o mestre se torna um aluno. Isso tem que entrar no nosso coração, na nossa vida. Não tem formação que Jesus não conheça. Não tem escolaridade, MBA, MBO, MBU, que você faça, que ele não saiba. Você pode ouvir os homens mais inteligentes da terra. Se você não entregar e deixar Jesus comandar, não vai dar certo. Não lance suas redes confiando na sua experiência e no seu tempo de convertido, de crente. Não seja altivo. Eles eram experientes na pesca, não pegaram nada. Lance sob a palavra de Deus, sobre a direção de Deus. Chega hoje na tua casa, se a palavra está falando com você, dobra os seus joelhos no secreto antes de dormir e fala: Senhor, vou colocar uma plaquinha aqui. Na minha vida, nos meus pensamentos, na minha vida espiritual, no meu casamento, nos meus sonhos profissionais. Tem uma plaquinha aqui, Senhor, no mundo espiritual, sob nova direção. Você tem coragem de fazer isso? Sob nova direção. Escreve para Satanás ver. O Senhor agora está na direção total. Para dar certo, quando você começar isso amanhã, não duvide, só lance a rede. Não lance confiando em você, mas na palavra dele. Não questione, não murmure no trajeto até os profundos. Apenas lance a sua rede debaixo da orientação de Jesus. Sabe o que é fé? São várias coisas que simbolizam fé. Mas aqui nessa noite é deixar-se guiar totalmente pelas palavras de Jesus. Por isso Pedro falou: nós já fizemos de tudo, mas sob a tua palavra. Você sabia que aconteceu isso 2 vezes na Bíblia? Quem sabia? Acorda aí, João. Quem sabia? Não, a pesca. Lá em João, o texto que antecede quando ele falou: Pedro, tu me amas? Tu me amas? O anterior, no contexto, vai ver que Jesus ressurreto, pela 3ª vez ele aparece. E ele chega à beira do mar onde eles estavam, e eles não reconhecem. E ele já estava encostando o barco. E ele fala: ei, joga à direita. Entendeu as eleições, né? Joga à direita. Pega um peixe para a gente comer. Eles tinham pegado nada. E aí Jesus vai lá, se afasta, eles jogam à direita. Se eu não falho a memória, são 153 grandes peixes narrados em João. Aconteceu de novo a pesca maravilhosa. O que eu aprendo com isso? Jesus não quer te dar só uma pesca maravilhosa, mas várias pescas maravilhosas. 153 peixes grandes. E a Bíblia diz que não. Quando ele chega na beira do negócio, Jesus estava com um foguinho aceso e estava assando um peixe. De onde ele tirou esse peixe? Ele estava fritando já para eles, assando. Senta aqui. Quando eles olhou, a Bíblia diz que Pedro e eles sentiram, então, esse é Jesus, porque a mente desligou. Só ele fez a nossa rede encher de forma extraordinária. O diabo rasga a sua rede, Jesus enche a sua rede. Vocês estão desanimadinhos hoje? Quinta e última coisa.
tudo isso funcionando, eu indo lá e tendo a grande pesca, eu vou descobrir o real propósito da grande pesca. Isso é interessante demais. Por isso que o tema é a pesca e o propósito. Lucas capítulo 5, aí não é o que eu li, 10, parte B e o 11. Todavia, Jesus revela a Simão: não tenha medo. Isso eles já tinham chegado em terra, já tinha chamado o barco do amigo, já tinha enchido os 2 barcos, que a Bíblia diz que quase ia a pico, já tinham arrastado a rede, e já estava de fora todos os peixes. Jesus fala: não tenha medo. A partir desse momento, eu faço de vocês pescadores de vidas humanas. Não há prosperidade sobre essa terra desvinculado do propósito de Deus. O dinheiro que Ele pôs no meu bolso e no seu, eu não estou falando de dízimo e oferta, eu estou falando que ele faz parte da implantação do reino de Deus. Faz parte de ajudar os necessitados. Faz parte de amparar os que precisam. Faz parte de avançar o reino sobre a terra. Põe isso na sua cabeça: a pesca maravilhosa não é só para curtir. Muitos ganham dinheiro e some da igreja, some de fazer o bem para o próximo, depois perde tudo de novo. A partir desse momento será pescador de vidas humanas. Então eles arrastaram seus barcos para a praia, renunciaram a todas aquelas coisas, ou seja, barco, peixe, e seguiram a Jesus. O que é melhor? Duas pescas cheias, ou andar com aquele que pode encher o seu barco todos os momentos? Não se entusiasme, não se desvie, não se perca com o tamanho da bênção que vai chegar. Lembre que o propósito da pesca foi transformar pescadores de peixes em pescadores de homens. E o propósito de Deus para nós é esse. O verdadeiro motivo de Jesus ter escolhido e sentado no barco era transformar o simples pescador de peixe em pescador de homens. Como que ficou Pedro depois e como devemos ficar nós? Atos, estou quase encerrando. Atos capítulo 2, 37 e 42. Ao ouvirem tais palavras, ficaram agoniados em seu coração e desejaram saber de Pedro e dos outros apóstolos: irmãos, o que devemos fazer para ser salvo? Orientou-lhes Pedro: arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos vossos pecados, recebam o dom do Espírito Santo, porquanto a promessa pertence a vós, seus filhos e todos aqueles que estão distantes. Enfim, para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. E com muitas outras palavras, Pedro dava o testemunho pessoal, encorajava, proclamava: sede salvos, geração que perece. 41. Assim, todos quantos aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, e naquele mesmo dia ajuntaram-se a ele 3.000 homens. Tudo que Deus te prosperará, vai ser para o reino de Deus avançar. Você vai usufruir, você vai viver bem, você vai comer bem, viajar bem, mas a parte é do reino de Deus, é avançar com o reino de Deus, é o que Ele quer de nós. Fique de pé comigo nessa noite. A pesca que você deseja vai acontecer quando você alinhar ela com o verdadeiro propósito. Deixa eu te falar uma coisa. Diante de uma pesca sem resultado, basta emprestar o barco para Jesus. Basta emprestar o barco para Jesus. Obedecer os seus comandos, afastar dessa terra comum para águas profundas. Mergulhe, irmão, vai de cabeça, pensa grande, pensa profundo, tenha coragem, um pouco de paciência e muita fé. Entender o real propósito, alinhar ele com Deus, não terá erro. Ainda esse ano, muitos de nós teremos pescas maravilhosas. Você crê nisso? Quero perguntar, alguém nessa noite entrou aqui e nunca declarou Jesus como seu Senhor?
E ele diz que é necessário declarar diante dos homens para que ele nos declare diante dos anjos e de Deus. Primeira coisa para entregar seu barco é trazer ele para dentro. E trazer ele para dentro eu preciso confessá-lo. Renunciar àquilo que não agrada a ele. É religião? Não. Preciso participar dessa igreja? Não é isso que estou dizendo. É Jesus. Depois ele fala para onde seu barco vai. Para onde a sua fé vai ser aplicada. Se for aqui, melhor ainda. Mas eu sempre durmo bem depois que eu faço o apelo, tendo gente ou não. Tem alguém nessa noite que gostaria de ter esse Jesus ou reconciliar com Ele, trazer de volta e ver seu barco flutuar, andar em águas profundas e voltar a ter aquela abundância que você perdeu, em qualquer área que seja? Tem alguém nessa noite? Levante sua mão. Tem ninguém nessa noite? Todo mundo salvo? Glória a Deus. Vamos adorar ao Senhor.